gente, voltei, eu sou a Ju Palermo, pra quem não sabe, e estamos aqui fazendo essa série, então, de vídeos das obras literárias, tanto da lista da FUVEST quanto da lista da Unicamp 2020, certo? Esse é mais um vídeo do Pandora Indica, né, com apoio da Rede Pandora, de cursinhos, vestibulares, colégio, enfim, essa coisa inteira que é o sangue laranja. Então, esse é mais um vídeo com essa questão do Pandora Indica, e hoje a gente vai falar sobre o livro Minha Vida de Menina, da Helena Morley, que está se despedindo da lista da FUVEST. Tchau! É o último ano em que esse livro vai cair. Já fica aqui a minha dica pra você, que é o seguinte: é o último ano. Geralmente, livros que estão saindo da lista tendem a cair, porque é a última chance que eles têm pra fazer perguntas sobre os livros, né? And este livro caiu no vestibular 2018, que foi feito em 2017, e no ano passado teve uma questão na segunda fase. Então, assim, não é um livro que ainda tenha sido muito explorado, a gente vai falar mais sobre isso, mas pra você já ficar ligado, porque existem muitas chances dele aparecer aí, tá? Esse livro é um diário, né? E eu vou ser honesta e sincera, porque eu sou. Quando ele apareceu na lista, eu falei, que catso é isso? Que livro é esse? Que essa mulher nunca ouvi falar, nunca tinha ouvido falar. É um grande clássico da literatura. Desculpa, nunca ouvi falar, lá na universidade a gente nunca viu, eu fiz graduação na Unicamp, nunca ouvi falar, e aí fui atrás, e é um diário, e aí eu fiquei tipo, que a FUVEST vai perguntar disso, né? Já vou adiantar aí, a primeira coisa que a gente imaginou é que eles pudessem fazer uma questão relacionando o contexto histórico, porque esse é um livro que foi publicado em 1942, mas ele foi escrito, teoricamente, diz a lenda, como um diário mesmo, entre 1893 e 1895, é isso mesmo, eu tô com uma colinha aqui porque é muita coisa pra lembrar. 1893 e 1895, então ele foi escrito no final do século XIX, mas só foi publicado na década de 40 do século XX. Então a gente imaginou que a FUVEST pudesse fazer perguntas que relacionassem o contexto histórico do fim do século XIX. Para você que ainda não viu, a gente tem um vídeo aqui no canal, na verdade 2 vídeos, sobre o cortiço, né, que se passa no fim do século XIX, um pouco antes da abolição da escravidão, mas mesmo assim tem esse contexto, e a gente imaginou que fosse isso, porque aqui em 1893 a gente já teve a Lei Áurea, né, e o livro fala um pouco sobre essa questão dos escravos libertos, como mudou muito pouca coisa. Inclusive eu recomendo que você vá lá ver o vídeo que a gente fez sobre o cortiço, tá em 2 partes, com o Wallace, meu amigo de história, em que a gente fala um pouco sobre esse contexto. Mas nada, nas perguntas até agora que a FUVEST fez sobre esse livro, não caiu nada de contexto histórico, tanto da República, que é um evento recente, 1893, você pensar que ela é de 1889, quanto da questão da abolição da escravidão no Brasil, que é de 88, o livro de 93, então estava tudo muito recente ali. Ainda continuamos apostando, eu digo nós, os professores de literatura, né, continuamos apostando nessas questões que podem vir a aparecer. Uma coisa importante que eu já disse, eu tenho um vídeo antigo de Helena Morley, desse livro, no meu canal aqui, você ainda pode achá-lo, eu leio alguns trechos, né, coisa que eu vou tentar não fazer hoje, para o vídeo não ficar muito parecido, é claro que é a mesma obra, então tem muitas coisas que eu vou dizer que vão se repetir, você que já viu outro vídeo. Mas, por que eu estava falando isso agora? Eu não me lembro, a louca. Esqueci. Tudo bem, vamos em frente. Este livro da Helena Morley, ele foi publicado em 42, lembrei o que eu ia dizer, é isso. Mas isso não significa que ele seja modernista, não é? Porque a gente pensa assim, 1942, pum, vem na cabeça, romance de 30, né? Segunda geração modernista. Só que não, ele foi publicado em 42, mas ele foi escrito no fim do século XIX por uma menina que tinha 13 a 15 anos. Começou o diário com 13, termina o diário, ela tem 15, né? Então, não é uma autora da década de 40 do século 20, escrevendo com intenções modernistas. Não, é uma menina do século 19. Então, pela data de publicação, não se confunda, porque ele não é um livro modernista. Também não é um livro que a gente pode... Então, vamos situar ele no fim do século 19, ali, realismo, naturalismo, parnasianismo. Bom, primeiro, parnasianismo é um movimento de poesia, como a gente já falou, né, em aula. Acho que se você não tem aula comigo e você caiu aqui, seja bem-vindo ao meu canal, ou bem-vinda, ou bem-vindos. Mas provavelmente seu professor, sua professora de literatura já deve ter te falado. Não dá pra enquadrar isso aqui num movimento específico, porque não é um autor com características e intenções, e sim uma menina, uma pré-adolescente, escrevendo seu diário. Cenário, isso é importante. Essa história se passa lá em Diamantina. Diamantina é uma cidade já mais ao norte, pra cima de Belo Horizonte, ao norte. Os geógrafos adoram quando eu falo pra cima, pra baixo, pro lado, pro outro, né?
ao norte de Belo Horizonte, norte de Minas Gerais, e é uma cidade que tem uma importância histórica muito grande, mas no século XVIII, né, no ciclo do ouro e tudo mais. Eu fiz uma viagem em 2017 para as cidades históricas de Minas e incluí Diamantina no meu roteiro. Geralmente não tem, quando você vai fazer esse passeio para cidades históricas. Diamantina é longe, né? Pra você ter uma ideia, de BH para Diamantina foram 5 horas de busão, meu amor. Então não é uma cidade que esteja facilmente incluída nesses roteiros, mas eu fiz questão de conhecer porque ela é um dos pontos principais da Estrada Real. Fica a dica para você pesquisar em história também. A Estrada Real, que era muito importante no Brasil durante o ciclo do ouro, no século XVIII, tanto de Diamantina para Ouro Preto, de Ouro Preto para o Rio de Janeiro, no Porto, para escoar aí o nosso ouro, nossas pedras preciosas para Portugal, né? Que ficou com tudo, ora pois. Então, Diamantina é um dos pontos dessa Estrada Real e acho que vale a pena pesquisar sobre isso. Poderia ter uma questão também interdisciplinar com história que falar sobre isso? Poderia. Eu quero te mostrar algumas imagens de Diamantina, porque eu li esse livro inclusive lá, né? Eu comprei, essa aqui é a edição de bolso da Companhia das Letras, vale super a pena. Geralmente a edição de bolso a gente fica meio assim, mas ela tem uma margem boa, um espaçamento bom entre as páginas, não é aquela coisa transparente que você vê o outro lado assim quando está lendo. É uma edição legal, vale a pena. Eu comprei essa minha edição em dezembro de 2016, porque o livro ia começar a cair em 2017, né? E eu li no começo de 2017, em janeiro, lá em Diamantina. Eu quero te mostrar umas imagens de lá, porque ter lido esse livro lá foi muito legal, porque é onde a história se passou mesmo. Então acompanha comigo, vou te mostrar algumas imagens. Bom, gente, essa primeira foto mostra bem um pouquinho dessa coisa de Diamantina mesmo, né? A gente tem ali uma torre de igreja, lá no fundo essa coisa bem característica da geografia de Minas Gerais, que eu também acho que vale a pena você dar uma relembrada com o seu professor de geo sobre a questão da vegetação, questão do clima, questão do... como é que chama? O solo, né? Não entendo porra nenhuma de geografia, então é legal você falar com o seu professor sobre isso. Essa segunda foto é a praça principal de Diamantina, já ao cair da noite, né? Sempre a presença das igrejas. Cidades históricas de Minas, são as igrejas barrocas do século XVIII, principalmente, né? E era aí onde a galera se juntava. Você pode ver na foto esses tipo bastões, estacas enfiados, que era para amarrar burro, amarrar cavalo. Então é bem interessante. Claro que isso é de hoje, a gente tem carros, né? Você pode ver na imagem, mas ela preserva um pouco dessa questão do século XIX ainda. O calçamento, né, é muito característico, não é asfalto, enfim. Essa próxima imagem é bem das casinhas, né? Então você vê essa coisa da calçada que é estreita, as casinhas já de cara pra rua, né? Que nem hoje toda casa tem uma frente, uma garagem. Não tinha carro, então não tinha por que ter garagem, né? Então as casas dão de cara na rua mesmo. As janelinhas, as portinhas. É quase como se fosse uma viagem no tempo, assim. Viajar para cidades históricas, se você já viajou para qualquer que seja, eu acho que você sabe do que eu tô falando. Essa próxima imagem é a catedral, que ela já foi reformada, né? Não é uma igreja nova, mas é bem no centro ali de Diamantina. E um calor que faz nesse lugar em janeiro, um puta sol. E de novo, a gente tem a presença dos carros, porque essa foto foi tirada no século XXI, mas tem essa cidade que respira essa história do século XIX. Nessa próxima imagem, esse é o mercado dos tropeiros, que eles chamam antigamente. Os tropeiros se reuniam, se encontravam nesse lugar. E aí tem feirinha. E eu sou a louca da feirinha, né? Olha só, volta pra cá. Sou a louca da feirinha. Quando me falaram, vai ter uma feirinha de sábado, eu falei, ai, feirinha, vou comprar várias bijuterias, bugiganga. E não era, é uma feirinha de comida. Você tá vendo aí? Olha a foto de novo. As pessoas vendem comida, vendem vegetais, coisas que eles plantam e colhem. Tem pastel já frito, eu nunca vi isso. A galera leva o cesto de pastel já frito, não é pastel que frita na hora. Umas coisas meio estranhas, uns pés de frango, umas coisas muito loucas nessa feirinha, então, aí, que vocês estão vendo. A próxima imagem é igreja. Se eu não me engano, essa é do Bonfim, né? São igrejas menores, igrejas barrocas, então tem aí essa relação. Porque no livro ela vai falar muito disso, a questão da religião é uma questão muito importante. Então sempre tem essa presença das igrejas, às vezes menores, às vezes maiores. Bom, essa próxima foto então é a foto do Passadiço da Glória, que é um dos cartões postais do Brasil, de Minas Gerais, né? Que ele serve para unir esses dois prédios. Na verdade era um colégio regido por freiras. E diz a lenda, né, que tá escrito na verdade isso numa placa lá, que elas construíram esse passadiço
para evitar que as meninas, quando fossem de um prédio para o outro, passassem pela cidade e entrassem em contato com a vida boêmia da cidade de Diamantina. Então, tem esse passadiço lá em cima que une os dois prédios. Aqui na próxima foto você tem o que é hoje lá, que é o Instituto de Geociências da UFMG, né? Então tem várias coisas, tem tipo um museuzinho pra você ver instrumentos de trabalho dos caras, de geologia, de geografia, de escavação, é bem legal pra quem gosta. E aí aqui essa próxima foto é dentro, né? Dentro do passadiço, então século XIX mesmo, a construção, tá lá, todo de madeirinha, e dá pra você passar então de um prédio ao outro por cima dele, sem ter que passar pela rua. Nessa próxima foto a gente tem a Igreja do Carmo, que é uma igreja famosa em Diamantina porque ela foi construída, diz a lenda, por ordem de Chica da Silva. Chica da Silva era uma personagem famosa da história do Brasil e de Diamantina, que é uma ex-escrava que se casou com um contratador de diamantes, ficou muito rica, né? E aí ela mandou construir essa igreja que fica muito perto da casa dela. Tem foto, daqui a pouco a gente vai ver, uma casa grandona dela lá. E se você reparar bem nessa imagem, a igreja tem a torre atrás, o que não é comum. Geralmente as torres das igrejas são na frente das igrejas. Dessa vez ela mandou construir atrás. Aí assim, cada um conta uma história. Já tem uma história que diz que ela mandou construir a torre pra trás porque o barulho dos sinos atrapalhava muito ela de manhã. Mas não faz muito sentido isso, porque assim, 10 metros pra frente, 10 metros pra trás, vai atrapalhar, o sino toca alto pra caralho. Então não faz muito sentido. A outra história que se conta é que os negros não podiam entrar nas igrejas porque eles só podiam chegar até a torre das igrejas. E quando ela manda construir a torre no fundo, isso permite que os negros possam então entrar nas igrejas para ver as celebrações. A gente não sabe muito bem, porque em Diamantina, na verdade nas cidades históricas, os mitos e as lendas e as crendices populares se misturam com a história real, que é mais ou menos a pegada desse livro também, né? Então, quer dizer, claro, esse livro teoricamente é escrito pela Helena Morley, de verdade, quando era criança, papapá, mas conta um pouco de crendices, fala muito de superstições, então fica essa história. Os guias que andam por lá e que nos atendem não são necessariamente acadêmicos, sabe, com uma formação acadêmica, então mistura muito o que é crendice, o que as pessoas acreditam na cidade, com o que de fato é história. Não sabemos, mas fica aí o registro dessa igreja diferentona que tem a torre para trás. A próxima imagem a gente vê a casa da Chica da Silva, essa estrutura grande aí, com essa treliça verde, tá? Era a casa em que ela morava, é bem grandona. Aqui nessa próxima foto a gente tem a visão de dentro da casa dela, da igreja. Veja que a torre tá lá pra trás e ela ser na frente ou atrás não faz muito sentido essa história do sino atrapalhar, porque ele atrapalha na frente como atrapalha atrás. Nessa próxima foto a gente tem uma gameleira, que é essa árvore maravilhosa, que também envolve uma outra lenda. Vem aqui, Katia. Diz a lenda que um escravo, ele foi sendo acusado de roubo pelo seu dono, e o dono foi batendo nele, levou ele até a frente dessa igreja, batendo, acusando ele de ter roubado o ouro, e ele jurando que ele era inocente, e ele falou, eu sou inocente, eu vou provar isso. E ele morre ali, é enterrado ali, e no lugar onde ele morreu, nasceu essa gameleira maravilhosa. Então as pessoas acreditam que essa árvore é a prova da inocência desse escravo. Na década de 90, se eu não me engano, do século 20, caiu um raio na gameleira e destruiu a gameleira. Olha que louco. Mas mesmo assim ela renasceu. Então as pessoas têm essa coisa da crendice de acreditar que a gameleira é encantada, que ela é mesmo uma coisa sobrenatural, que é a prova da inocência desse escravo, que jurou até a morte que era inocente. Então, crendices de Diamantina. Na próxima foto a gente vê a igreja, né? Tem um rabinho aí da gameleira na frente. E essa igreja era a igreja dos escravos, construída por eles. E dizem de novo, nessa mistura de lenda e de história, que eles só podiam construir a igreja à noite, quando eles não estavam trabalhando. E que então não tinha luz, era só a luz da lua, e por isso ela tem uma parede meio torta. Ela tem mesmo uma parede meio torta, mas tem gente que diz que isso é lenda, que não é por causa disso, não é porque construiu à noite, enfim. Mas o que acontece com essa igreja é que ela tem uma acústica muito louca, por uma das paredes ser tortas, e o Milton Nascimento, maravilhoso, divo brasileiro, gravou um álbum dentro dessa igreja por causa dessa acústica. Louco, né? Diamantina, terra de Helena Morley, terra de Minha Vida de Menina. Bom, nessa outra foto a gente tem aí os santos de roca, que você já deve ter visto em história, esses santos ocos, que eram mais leves para carregar nos andores das procissões que a gente tem em abundância, né, na obra Minha Vida de Menina, e também,
pra, às vezes, contrabandear ouro ou pedras preciosas. Nessa próxima foto a gente tem aí uma vista noturna, diamantina. Claro que tem o carro, essa foto foi tirada no século XXI, mas esse calçamento que é muito característico das cidades históricas, as casinhas, viajar para esses lugares, como eu já disse, é muitas vezes uma viagem no tempo também. E aqui a gente tem os marcos da Estrada Real, né? Como eu já disse, Diamantina faz parte da Estrada Real, é um dos lugares de onde se parte a Estrada Real. Todas as cidades que fazem parte da estrada, são mais de 200, se eu não me engano, tem esses marcos para você saber em que ponto do caminho você tá. Você vê que Diamantina aí na foto tá lá ao norte, é uma das cidades principais de onde partia a Estrada Real. Nessa outra foto a gente tem o JK, Juscelino Kubitschek, presidente do Brasil, que é uma figura ilustre, que também nasceu em Diamantina, né? Nessa outra imagem a gente tem uma foto do museu casa do JK, que foi a casa em que ele viveu quando era criança e foi transformada num museu sobre a vida dele, também uma coisa bem legal. Uma parte histórica legal, eu que sou nerd, tô toda feliz na foto, que adoro esses passeios nerd. E aqui, por último, a gente tem um mapa da Estrada Real, né? Eu sei que deve estar pequenininho aí, mas você pode procurar na internet, acho que é interessante conhecer, saber. Talvez na história você fale um pouco disso, então acho que vale a pena pesquisar mais sobre a Estrada Real. Beleza? Várias imagens aí pra você, então, pra tentar te ajudar a entrar um pouco mais na história dessa obra que foi escrita, então, por essa menina. Na verdade, Helena Morley é um pseudônimo, né? Se eu não me engano, é Alice vou procurar aqui. Alice Caldeira Brandt, ou Alice Caldeira Darrell Brandt. Enfim, não importa, porque a bicha quer ser chamada de Helena Morley, gente, a gente vai respeitar, né? É o pseudônimo que ela dá aí. E aí, assim, ela publica esse livro em 1942, e aí tem gente que diz, imagina, gente, claro que ela mexeu nisso. Você acha que uma menina ia escrever bem desse jeito? A gente tem a preocupação com a norma culta, com a redação, no sentido de redigir, né? Não a redação que você faz na escola, mas o ato de redigir. Isso foi mudando muito ao longo do tempo, né? Por exemplo, Helena escrevia todos os dias, então talvez não seja de se admirar que uma menina de 13 anos escreva assim. Mas tem gente que diz que não, que isso aí foi mexido depois, a gente nunca vai saber. Ela diz que não, que mexeu uma coisinha ou outra de desvios ortográficos, mas que isso é o diário mesmo de quando ela era jovem. Não saberemos. Também é o último ano que a gente tem pra se preocupar com isso agora, porque o livro tá saindo da lista da FUVEST. Não acho que isso... Talvez poderia ser uma questão, será que isso é uma linguagem que uma criança de 13 a 15 anos, não é uma criança, escreveria? Não sei se a FUVEST gostaria de pôr a mão nesse vespeiro. Bom, algumas coisas importantes de temas que a gente tem aqui. Como eu disse, é o fim do século XIX, na cidade de Diamantina, que já está em decadência econômica, porque aconteceu ali essa exploração que foi muito precária, né? Ninguém se preocupou, e a Helena diz isso na obra, ninguém se preocupou em investir, em plantar, então só foram extraindo, e claro que não nasce em árvore, então os diamantes uma hora vão sumir. Diamantina, o nome da cidade vem por isso, né? É uma exploração contínua, precária, e uma hora vai acabar, e no fato acaba, quando a Helena começa a contar a história dela aqui no livro, no diário dela. O pai dela já tem muita dificuldade de conseguir achar diamantes, o pai dela trabalha com isso, é muito raro, ele encontra os mosquitinhos que ele fala, né, que são pequenininhos quando encontra. Então, a gente já tá num período de decadência econômica, e aí esse contexto histórico que a gente ainda aposta que vai aparecer na FUVEST, tá, talvez esse ano. A gente tá gravando esse vídeo em 2019, é sempre bom falar pra Camões, porque Camões tá lá longe, né, pode ser que ele não saiba. Então, ainda esperamos que possa aparecer alguma coisa desse tipo na FUVEST, tá? Bom, sobre o gênero, gente, é um diário. Um diário, obviamente, é feito em primeira pessoa, né? Sou eu contando aí a história, quem escreve o diário. O narrador do diário é em primeira pessoa e ele tem um tom bem coloquial. É um livro difícil de ler? Não. Sei lá, você tá prestando FUVEST, você leu A Relíquia. Ai, meu Deus! Você leu o Saramago na Unicamp, que eu amo de paixão, mas que eu sei que é uma obra difícil. Essa não é uma obra difícil, mas talvez ela não seja tão interessante, é isso que eu posso te dizer. Ela é mais chatinha porque é o diário, e é um diário. E se a gente acredita que ele é um diário, e que ele não teve uma intenção, de fato, da escritora, a gente pode pensar que ele não tem uma trama planejada, né? Então, ela não planejou os eventos. Então, se eu vou escrever um romance, eu vou escrever uma história inventada, eu tenho personagens, eu tenho um grande conflito, um grande clímax, como isso vai se resolver, eu tenho plot twists. Aqui a gente não tem.
é o dia a dia da vida dessa menina, né? Que ok, ai, Juliana, você falando, não sei porque esse livro tá aí. Não, ele serve como registro histórico de uma época, de um lugar, né, do Brasil, no fim do século XIX, mas não tem grandes coisas, né? Então, tipo, às vezes, muitos dias são iguais, ela reclama sempre da mesma coisa, ela fala sempre da mesma coisa. Então, é um livro que chega uma hora cansa, né? Um pouco, se a gente fizer uma relação com o outro diário que tá na Unicamp, que é o Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, Diário de uma Favelada, é o subtítulo. Também a mesma coisa no sentido de, ai, de novo isso, é que lá é muito mais pesado, né? Porque é a questão da fome, a gente vai falar disso em outro vídeo aqui no canal. Mas, tem um pouco disso, essa coisa mais cansativa. Mas assim, é um diário, eu não sei vocês, né? Vocês jovens. Eu, como já tenho 19 anos e sou praticamente uma idosa, eu tive muitos diários quando eu era criança. Quando eu era jovem, adolescente, pré-adolescente principalmente, nos quais eu escrevia sobre os minhas paixonites. E a minha mãe, que é uma pessoa muito xereta, ela fuçava, porque eu tinha diário com chave. Tinha não, eu tenho, devia ter buscado esses diários pra mostrar aqui. Não mostrar porque tá escrito, claro. Eu tenho ainda esses diários, eles tinham chavinha, e eu escondia. E a minha mãe dava um jeito de abrir os meus diários e ler os meus diários. E aí ela não contentava assim só ler. Então ela lia. E aí ela falava depois, Maurício, né? E eu, meu Deus, Renato, meu Deus, mãe, você lê meu diário, eu ficava puta com ela. Porque na verdade ela queria trocar ideia comigo e eu não me sentia à vontade pra me abrir e falar dos meus casinhos, paixonites de adolescente, de pré-adolescente. Mas tinha essa coisa de escrever no diário, contar. Eu tenho um diário de quando eu tinha 7 anos. Então, depois de um tempo, eu acho que não existe mais isso, né? Hoje a gente tem, depois disso vieram os blogs, que fizeram muito sucesso no começo do século XXI. E hoje mais vlog, né? O que são os seus stories do Instagram, por exemplo? Se não, diário. Você tá contando o que você tá fazendo. Oi, gente, tudo bem? Ai, hoje eu vim aqui. Ai, gente, hoje, né, eu vim aqui. Ai, hoje eu tô fazendo isso. Ai, agora eu tô indo pra tal lugar. É uma certa forma de diário. A gente não tem mais tanto esse hábito da escrita. Claro que tem gente que ainda tem, mas na minha época era tipo todo mundo. E na época da Helena, muito provavelmente. Então a gente tem essa coisa do diário, que é um tom coloquial, um tom de prosa coloquial. É tranquilo, é uma linguagem suave, não tem grandes dificuldades pra você, mas talvez não tenha grandes interesses. Que é o diário dessa menina no interior de Minas Gerais, no fim do século XIX, com as questões todas que ela traz. Então, tem uma relação, a gente pode estabelecer com o diário de Anne Frank, que é um dos mais famosos, porque também é o diário de uma menina da mesma idade, só que em outro contexto. A gente achou que poderia aparecer alguma coisa assim, uma questão que trouxesse um trecho do diário de Anne Frank, pedir pra você comparar. Na verdade, eles compararam com Brás Cubas, mas a gente vai falar disso mais pra frente. Bom, seguindo aqui o meu... Aqui tá o nome inteiro dela, Alice Dayrell Caldeira Brandt. E essa mulher viveu de 1880 a 1970. Viveu para um caralho, viveu muito, né? Publica o livro na década de 40. Um fato interessante é que é uma autora mulher, como eu sempre falo, né? Ainda isso é minoria. Tanto nas listas de vestibulares quanto no estudo da literatura como um todo. Eu sempre digo isso em aula. A história da literatura brasileira é, em grande parte, a história de uma elite masculina branca, né? Heterotop. Então, a gente fala a primeira vez que a gente vai falar de mulheres na literatura língua brasileira. Então, se você, língua portuguesa no Brasil, se você segue aí a linha do tempo, né? Vai ser no século XX, década de 40, justamente. Cecília Meirelles é a primeira que a gente fala, né? Helena Morley não é tão falada, como eu disse, eu mesma não conhecia, porque não tinha estudado isso. E eu acho importante quando o vestibular traz esses nomes de mulheres para a lista, porque isso nos faz estudar e conhecer autoras que, por várias razões, uma delas é a questão do machismo, do patriarcado, enfim, não são reconhecidas. A Unicamp entrou esse ano aí com Júlia Lopes de Almeida, que é uma autora que eu também não conhecia, que escreve aí no pré-modernismo, em 1901, A Falência. Então, eu acho importante esse movimento de trazer autoras brasileiras para as nossas listas, porque a gente acaba entrando em contato com elas e começa a resgatar essas mulheres que escreveram e que não chegaram, não entraram no cânone, né, dos livros importantes. A gente só fala de homem. Em geral, da elite, que é a pessoa que tem tempo para se dedicar à literatura, é a pessoa que não precisa se matar de trabalhar, com raras exceções, e em geral de uma elite branca, homens da elite e homens brancos, né, exceções, maravilhoso Machado de Assis, que o povo tenta embranquecer, mas que era negro, Lima Barreto, maravilhoso também, Cruz de Souza no simbolismo, pouco falado, mas em geral são homens, em geral são brancos, em geral são da elite, então trazer uma mulher já é quebrar um pouco esse paradigma da literatura masculina como sempre, né? E aí assim, Helena Morley é uma menina
da pá virada, ela questiona tudo, ela é reclamona, ela é respondona, ela é muito inteligente, então ela tá o tempo todo questionando muitas coisas. Isso é legal até a página 2, porque como eu falei, cansa um pouco, porque é sempre mais ou menos a mesma história aí. Uma das coisas que é mais importante nessa obra, e que a gente sempre volta a falar disso quando fala dela, é que a Helena Morley é filha de um imigrante inglês. O pai dela é inglês, portanto, de uma educação protestante, de uma educação liberal, com bases iluministas, né, uma coisa do pensamento. E ela vive numa cidade extremamente católica, Brasil, Minas Gerais. A mãe dela é brasileira, então ela é filha de um imigrante inglês com uma brasileira, um protestante com uma católica. E vive num ambiente extremamente católico de Minas Gerais. Então, essa educação protestante mais liberal que ela tem ecoa e ressoa num ambiente extremamente católico, de muitas regras, de muita religiosidade, de muita sisudez, podemos dizer assim, de muita... Qual é a palavra que eu queria? Esqueci. Enfim, você já entendeu, né? Então isso é uma das tônicas do livro, que também ainda falta ser mais explorada pela FUVEST, dos contrastes que a gente tem, na verdade, dessa educação e do que Helena pensa e diz, com esse ambiente extremamente patriarcal, religioso, né? Ela é uma menina muito questionadora que vai questionar muitas dessas coisas. Este livro, como eu te disse, foi publicado na década de 40 e no prefácio aqui, a Helena diz que ela resolveu publicar para suas netas. Porque na década de 40, Helena Morley já tinha filhos e netos. E ela diz que encontra esse diário e resolve publicar, transformar em livro, para que as netas dela vissem como foi a vida dela naquela época. Sabe essa coisa de vó que fala, você reclama de barriga cheia, porque no meu tempo era muito mais difícil, porque no meu tempo eu tinha que... Então ela escreve esse livro meio que, olha como era no meu tempo, né? Para as suas netas da década de 40. E aí, assim, hoje a gente, no século XXI, lê isso, com que olhos nós vemos isso, né? Porque também a vida das netas dela na década de 40 é muito diferente da vida que você, adolescente ou pré-adolescente, tem hoje no século XXI. Então, uma coisa meio de ciclo, assim, muito louco, né? De as meninas em 40 pensarem na vida que a avó teve no fim do século XIX e a gente hoje pensar na vida dessas meninas no século XX e dessa avó no século XIX, e ela vai falar ainda da época da avó dela. Então tem sempre essa coisa com o passado, essa relação com o passado, que eu acho que também é uma coisa importante aqui. Segundo a Helena, a inspiração dela para escrever veio do pai, que sempre incentivava, filha, escreva sempre, fica a dica pra você aí, né? Você tá fazendo suas redações em dia, né? O treino da escrita é uma coisa importante, e o professor disse que também pediu uma redação por dia. Eu sempre me questiono, já falei isso em outros vídeos, que coisa é essa, que coitado desse professor corrigiu uma redação por dia, né, gente? Inclusive sempre falo, vamos falar baixo pra não dar ideia pros chefes, porque pelo amor de Deus, a gente não vive se tiver corrigir a redação por dia dos alunos. Mas enfim, a inspiração pra ela escrever, diz ela, que vem do pai e do professor, e aí por isso ela vai fazer esse diário, que funciona pra nós como uma crônica de costumes, como eu já disse, né? Como era essa sociedade, como eram esses costumes, como era a vida. Obrigada, moto. Oi, até caiu. Como era a vida na Diamantina, então, do final do século XIX. E aí a gente tem um pouco das tarefas domésticas, né? Eu não sei, tem sempre essa coisa e a gente pode começar a se questionar da menina, né? Qual é o papel da menina dentro de casa? Por que é exigido da menina que aprenda a fazer tarefas domésticas? A menina tem que aprender a arrumar a cama, a menina tem que ajudar a lavar a louça, a menina tem que aprender a cozinhar. Por quê? Porque, gente, quem tá se preparando é uma nova esposa, né? Depois ela tem que saber fazer tudo isso pra fazer na casa dela. E às vezes do menino não é exigido. É claro que, graças a Deus, as coisas vêm mudando e a gente pode achar isso. Meninos que têm uma educação diferente, que a mãe ensina também, mas em geral não é o que se vê ainda. Então tem essa relação também com o papel da mulher e o papel da tarefa doméstica, quem que faz a tarefa doméstica dentro de casa. A gente tem um pouco, às vezes, Helena, por mais que ela goste de trabalhar, reclamando um pouco de ter que fazer essas tarefas, e ela queria fazer as coisas que os meninos fazem, que é sempre muito mais legal. Ela é uma menina moleca. E a gente pode pensar um pouco também nesse estereótipo do que é a menina, nessa coisa de senta com a perna fechada, fala baixo, não fala palavrão, né? Já vou dar um recado aqui, da gente falar, ai, você fala muito palavrão. Eu falo mesmo, vírgula, porra. Se você não se incomoda que o seu professor homem fale palavrão, porque você se incomoda que eu falo porque eu sou menina, vá merda, que eu vou continuar falando. Isso é machismo seu, né? Ou você acha feio pra todo mundo, ou você não acha feio pra ninguém. Então essa coisa de menina não pode falar palavrão, menina tem que sentar de perna fechada, menina não pode gritar, menina tem que isso, tem que aquilo, que é algo que hoje a gente questiona muito mais, desconstrói muito mais. A gente vê um pouco aqui, né, o trabalho da menina, e ela queria fazer trabalho de menino. E quando a gente fala, ah, é uma menina moleca,
vive com roxo na perna. Por quê? Porque isso é um menino. A menina é pra ficar sentada, comportada, talvez bordando, talvez costurando, talvez cozinhando. Acho que rotular a Helena como uma menina moleca diz muito a respeito do que a gente acha que tem que ser o papel da menina, que tem que ser o papel do menino, porque são coisas que nos ensinaram e a gente talvez nunca tenha questionado. Então esse é outro ponto que dá pra discutir também, pensando nessa obra. Bom, outra coisa que eu já disse pra vocês em outros momentos é a questão dos crushes, né? Helena não tem crushes. Eu fiquei pensando, não vai aparecer os casinhos, né? Porque, poxa, eu dos 13 aos 15, eu tinha os meus crushes, as minhas paixonites, mas não tem. É de fato minha vida de menina, né? Ela não tá interessada nisso ainda. Não aparece aqui, aparecem as questões dos questionamentos dela, aparecem as questões da família, não necessariamente questões de amores pré-adolescentes ou adolescentes. Um pouquinho ainda sobre o contexto histórico, eu já tinha adiantado no começo do vídeo e vou retomar isso. A gente tem ainda em 1893, quando começa o diário, a questão da abolição da escravidão, que é muito recente, e a questão da proclamação da República, que também é muito recente. E aí, assim, eu não tenho gabarito para falar longamente sobre isso, e claro que um especialista é sempre melhor. Então, como esse contexto é muito próximo do contexto do Curtiço, eu venho de novo pedir pra você, vou deixar inclusive aí na descrição o link, pra você ver os vídeos que a gente fez aqui no canal com o Wallace de História, meu amigo, professor de História. Beijo, Wallace, obrigada. Falando um pouco sobre esse contexto histórico, e inclusive se você pensar que tanto o Curtiço, atenção aqui neste momento, plim plim, tanto o Curtiço quanto Minha Vida de Menina estão pela última vez na lista da FUVEST. E dividem um certo contexto histórico. Claro que um é Minas, o outro é Rio de Janeiro, mas são muito próximos da abolição da escravidão e da proclamação da República. O Curtiço um pouco antes, Minha Vida de Menina um pouco depois. Poderia ter a questão de literatura comparada? Seria lindo. Então eu acho que vale a pena você ir lá ver o vídeo do Curtiço e pensar em relações que a gente pode estabelecer entre essas duas obras, entre esses dois momentos, tá? Bom, sobre a família da Helena, a gente tem esse núcleo é composto pelo pai, que é o Alexandre, a mãe, que é a Carolina, se não me engano, Carolina, que é muito devotada ao marido, que ama muito o marido. Às vezes ele vai trabalhar fora de casa e ela não consegue ficar longe dele, ela pega os filhos e vai até onde ele tá pra se encontrar com ele. Bonitinhos os dois. A gente tem os irmãos, Renato, João Antônio e Luizinha. Tô olhando porque eu realmente não decoro os nomes, eu não vou lembrar. Eu mudo os nomes dos alunos, rebatizo os alunos tudo. Beijo, Max, que é meu aluno que chama Luciano. E eu chamei de Max a vida inteira, então assim, não vou lembrar esses aqui também, mas a gente tem então os dois irmãos e a irmã com quem ela tem as crises incontroláveis de riso, que me lembra minha irmã, beijo Mari, que a gente também tinha dessas de começar a rir, quando fala não pode rir, fudeu, porque é aí que nós vamos rir, né? Então tem essa relação bonitinha com a irmã às vezes. Tem a avó dela, que é uma avó muito rica. A família dela não é rica, mas a avó é rica. E um bando de tia, essa família grande, mineira, essa coisa toda. Essa família é uma família trabalhadora, como eu disse, né? A avó tem dinheiro, mas eles não. Então eles trabalham muito. E aí volta aquela discussão inicial da ética protestante. E eu acho legal até você conversar com os seus professores de história sobre isso. Como que o protestante vê o trabalho, como que o católico vê o trabalho. Como que é a relação do trabalho nessas duas religiões. Porque as religiões influenciam na maneira como a pessoa vê a vida. Então, de certa forma, para uma ética protestante, o trabalho não é algo indigno. Ao contrário, é através do trabalho que você prospera, e ter dinheiro, muitas vezes na ética protestante, é sinal do amor de Deus por você, né? No catolicismo isso é muito mais complicado, não diz lá a história que é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Eu já ouvi isso em algum momento, parece que foi Jesus que disse isso, não tenho muita certeza, porque eu já fui religiosa, mas não sou mais. Mas enfim, existe essa ideia da caridade, do doar, né, do não acumular. Claro que a gente não está falando da igreja que tem vários cálices de ouro, como inclusive o senhor Teodorico Raposo reclama lá na Relíquia, né? Outra coisa aí, talvez, esse ambiente de religiosidade que a gente vê no Minha Vida de Menina e que vê na Relíquia. As duas obras são da FUVEST. Poderia ter uma questão que unisse isso? Poderia. Olha quanta coisa pra você pensar, que delícia. Tá anotando tudo? Eu não vou parar pra você anotar que o vídeo vai ficar grande, mas dá um pause aí e anota isso que eu falei. É uma questão interessante, porque Helena muitas vezes vai dizer que a religião é mais uma coisa social do que de fato fé, né? E a gente tem toda a hipocrisia religiosa na Relíquia. Então, ó, que lindo. Outro link que você pode estabelecer aí. Mas enfim, de qualquer maneira, como eu estava dizendo o quê? A questão do trabalho, né? Então,
Por exemplo, quando você vai na igreja católica, você não pede, é feio, a gente aprende que é feio pedir por dinheiro, pedir pra ganhar na loteria, pedir por alguma coisa. Você tem que agradecer que você tem 2 braços, 2 pernas, né? Enfim, existe uma diferença entre essas duas óticas, entre a visão do trabalho que os protestantes têm e que os católicos têm, e isso é uma coisa de que os críticos falam muito a respeito dessa obra, então talvez seja algo que vale a pena você pensar um pouquinho, você pesquisar. Porque Helena gosta de trabalhar, ela não gosta de ficar parada, ela quer trabalhar aí, ela quer juntar dinheirinho da mamãe. Então, talvez seja uma coisa interessante, já que no Brasil essa coisa do trabalho, trabalho é uma coisa chata, uma coisa ruim, uma coisa indigna, porque vem da escravidão, quem trabalha são os negros, né? E isso, inclusive, a gente pode pensar nas telas do Debré, por exemplo, ainda no século XIX, mais para trás, lá no romantismo, na primeira metade do século XIX. Mas essa visão, né, por exemplo, o Jantar, que é a tela famosíssima do Debré, que eu sempre falo em aula, essa coisa de como o trabalho doméstico, principalmente, é deixado na mão dos escravos porque é considerado algo indigno. E na ótica protestante a gente não tem essa coisa da indignidade do trabalho. Então essa é uma questão interessante também para se pensar. O livro traz a grande importância das mulheres na vida da Helena, até porque tem essa coisa, né, de que a gente já falou um pouco, as meninas são criadas pelas mulheres, passam mais tempo com as mulheres, os meninos passam mais tempo com os homens da família, para aprender a ser homem, para aprender a tarefa de homem, enfim, seja lá o que isso for, né. Então a gente tem essas figuras importantes, a tia Maddie, que é a inglesa, que gosta muito da Helena, né, que é a professora voltada para as questões do estudo, que gosta que ela escreva, que até fala, porque ela poderia ser professora, ela fala, nem fudendo, obrigada, porque numa época ela vai substituir, eu não me lembro se é a tia ou se é outra professora, e ela fica um tempo com as crianças, e a narração disso é engraçadíssima, porque ela quer morrer, como é que vocês conseguem? Eu também não sei, gente, que eu dei ela pra criança, mas não sirvo mais pra isso não. Não quero ser professora de jeito nenhum, né? Tá aí, Helena Morley. Tem louco pra tudo, como você pode ver. Claro que não pra criança, pelo amor de Deus, mas enfim. Tem essa tia e tem a figura da avó, né? A avó gosta muito dela, a avó faz diferença entre os netos? Faz, não faz? A minha avó fazia. Eu tinha uma avó de quem eu era preferida e tinha uma avó de quem eu não era preferida. Então eu já estive dos dois lados e eu sei muito bem como que é isso. Que tinha uma avó que dava pedaço de bolo maior pro meu primo, porque gostava mais dele do que de mim. Sim, né? Então acontece um pouco isso. A Helena, ela é a preferidinha da vovó. E os primos sentem isso. E ela sabe que isso é verdade também, né? Então tem um pouco disso que as pessoas não como é que eu vou dizer? Não assumem, mas que tem, você sabe. Outra coisa que a gente pode pensar é uma relação com os próprios períodos literários. De novo, esse livro aqui não se encaixa num período literário, ele não é parnasiano, porque parnasianismo é poema, ele não é naturalista, não é realista, não é modernista também, mas a gente pode estabelecer, porque, por exemplo, a FUVEST às vezes faz isso, ela fez isso com uma questão de segunda fase do Curtiço, né, falando sobre o naturalismo e aí pedindo para você elencar características da própria obra, que tem a ver com o naturalismo, enfim. Eu acho que a gente consegue pensar em dois movimentos aqui com os quais eu posso estabelecer relação. Atenção, eu não estou falando de maneira nenhuma que esse livro é arcade ou é barroco. Mas eu posso estabelecer relações com as características que a gente já estudou desses movimentos. Então, o arcadismo, essa coisa da vida no campo, numa vida mais simples, né? Pode, de repente, ter alguma relação. E o barroco, obviamente, pela questão da religiosidade, né? Essa mentalidade contra-reformista, o pecado, o perdão, o conflito, a presença muito grande de igreja, de procissão, de santo, de promessa, de novena, que é muito característica do Brasil, muito característica de Minas Gerais, que aparece aqui. É possível estabelecer uma relação, por exemplo, com o barroco. De novo, não é barroco o livro, historicamente falando, mas a gente pode estabelecer essa relação. E aí tem alguns causos que ela vai contar. O livro são causos, né? São os diários das coisas que acontecem. Então, roubaram uma galinha. Oh, meu Deus, quem roubou a galinha? Eu sei quem foi o ladrão, eu desconfio de fulano. São essas coisas que acontecem na vida dela, né? Difícil, longe da gente, uma crônica de costumes do século XIX, mas longe da nossa realidade. Tem uma parte que eu adoro, já falei nos outros vídeos, se você já viu, você vai ouvir de novo, que é a história do seu Laje, que era o cara que tinha o pescoço pra baixo, e aí um dia chegou um cara dizendo que ia consertar o pescoço dele, e o cara bota umas talas, faz lá umas rezas, passa uns remédios, e fala, o senhor vai ficar bom, e ele fica com a tala no pescoço, e ele dá todo o dinheiro que ele tem pro cara, e o cara vai embora e fala, o senhor tira depois de uma semana só, o cara vazou.
Aí uma semana quando ele tira, o pescoço fica no mesmo lugar, só que agora ele tá mais pobre. E é muito sensacional o jeito que a Helena fala, não adiantou porra nenhuma, porque ele continua com o pescoço ruim, só que agora ele tá pobre, além de tudo, né? Tem esse caos do seu laje, tem o caos que eu adoro, que é o da manteiga, da banha. Ela e a prima dela, não lembro se é a prima ou a irmã, acho que é a prima. Elas querem ir no quarto da tia, uma tia velha, porque elas sabem que a tia esconde manteiga. E elas querem usar manteiga pra comer no biscoitinho junto. E elas dão um puta rolê, disfarces pra poder entrar no quarto da tia escondido. Então, despista aqui, entra por aqui, vai. Elas conseguem entrar no quarto, elas acham a lata. E aí quando elas pegam ali pra passar no biscoito e mordem, na verdade não é manteiga, era banha que a tia usava pra untar o cabelo. Que nojo, elas cospem, ai que nojo. Então assim, é divertidinho, você vai gargalhar, rindo, provavelmente não, mas você vai fazer tá? Com esses causos que ela conta, as questões da superstição que eu já falei, né? O Brasil é muito louco, se parar pra pensar nisso, essas questões de sincretismo, que são muito comuns no Brasil. Ao mesmo tempo que você tem essa sociedade em Minas que é extremamente religiosa, eles têm muitas superstições, que do ponto de vista católico, da doutrina católica, não se sustentam, não deveriam existir. Né? Então, botar sal no fogo pra visita ir embora, botar vassoura atrás da porta, aí tem 13 à mesa, azar, alguém tem que sair ou alguém tem que sentar. Mano, da fé, isso não é da fé católica, mas é muito comum no Brasil, então a gente tem essa ligação dessas duas vertentes, digamos assim. A Helena fala bastante sobre as superstições em Diamantina, se você tem essa edição minha aqui, tá lá na página 168, Helena questionando a avó. Engraçado é que todos sabem que superstição é pecado, mas preferem levar o pecado ao confessionário a fazerem uma coisa que alguém diz que faz mal. Uma vez eu perguntei à vovó, a senhora não gosta de pecar? E como sabe que superstição é pecado? E tem tanta superstição? Ela respondeu, são coisas que a gente nasceu com elas, minha filha. Quem viu provas como eu de 13 pessoas na mesa e dentro do ano morreu uma, e também de um espelho que caiu e quebrou-se em casa de Henrique e lhe sucedeu tanta desgraça, sem querer vai tomando medo. Os padres todos dizem que é pecado, mas eu duvido que eles também não acreditem. É uma coisa que a gente já nasce sabendo, que a voz do povo é a voz de Deus. Eu falei, eu sei de mim que não vou acreditar nessas coisas, vovó. Se é pecado é porque Deus vê que é absurdo. E ela disse, sim, minha filha, não digo que você deva acreditar em muitas delas, como até acho uma bobagem, mas algumas são certas e você não deve abusar. Com 13 pessoas na mesa, espelho quebrado, não se pode facilitar. Vou fazer 14 anos e já raciocino mais do que todos da minha família. Comecei a tirar conclusões desde 10 anos ou menos, eu penso. E juro que nunca vi uma pessoa da família de mamãe pensar nas coisas. Ouvem uma coisa e acreditam. E aquilo fica pro resto da vida. São todos felizes assim. É muito sensacional. Brasil, fake news. O pessoal ouve e não acredita. E acredita, não pensa, né? Imagina, gente, superstição. Que sentido faz quebrar o espelho e ter azar? Veja lá, se você não viu ainda, o nosso vídeo sobre o espelho que eu tenho aqui no canal, né? Novo aí também. Mas enfim, esse questionamento é muito característico da personalidade da Helena, né? Mas quem falou, gente? O que tem a ver, vó? A igreja não fala que é pecado superstição? Isso é peca. Então veja, um questionamento também com relação à religiosidade das pessoas. Até que ponto essa religiosidade é de fato algo verdadeiro ou não, tá? Bom, enfim, vamos avançar um pouquinho mais. Essa crítica que a Helena faz dessa superficialidade da religião, muitas vezes a religião é um evento social. Ir à missa, não necessariamente eu vou à missa porque eu quero comungar, porque eu quero... Eu vou porque todo mundo vai, eu vou porque eu vou encontrar todo mundo lá, eu vou porque eu já estou acostumada com isso, né? Teu caminhão dando ré aqui perto, gente. Eu moro no centro, estamos na minha casa, então barulhos vão acontecer. Então tem um pouco desse questionamento dela sobre essa superficialidade das relações religiosas, até que ponto isso de fato é fé e até que ponto isso é só um evento social, ou a pessoa vai porque tá acostumada, né? Eu tenho certeza. E aí a gente faz de novo paralelo com a relíquia, com a Titi, que se acha super religiosa, dona Patrocínio, mas é uma megera, né? Incapaz de um ato de bondade, por exemplo. Tem um pouco disso, né? Uma das coisas que a Helena critica é a sisudez da religião. Por que tem que ser tão sisudo? Por exemplo, ela fala, por que a gente tem que ficar triste na Semana Santa? Jesus morreu faz muito tempo, já morreu e já ressuscitou. Está feliz no céu. Por que a gente ainda tem que ficar triste? Eu lembro muito da minha avó. Beijo, vó. Vó Jessi. Não sei onde está. Se está lá, se está aqui, se existe lá e aqui, enfim. Minha avó era assim, eu chegava na casa dela Semana Santa, e quem é meu aluno sabe porque eu conto essa história. E eu chegava toda feliz que era feriado. Eu tinha, sei lá, uns 10, 11 anos, não tinha aula na escola. Eu chegava feliz. Ela, por que você tá feliz? Hoje é o dia mais triste do ano.
Hoje é o dia que Jesus morreu, não é dia de ficar feliz. Eu já, opa, desculpa, avó. Aí eu queria jogar, levava joguinho. Ela falava, hoje não é dia de jogos de azar. Porque, bom, eu sou a louca do jogo, né? Levava um jogo. Hoje não é dia, porque hoje é o dia que os soldados romanos sortearam o manto vermelho de Jesus nos dados, na sorte. Hoje não é dia de jogo. Eu falava, puta que pariu. Vou jogar uma música então. Hoje não é dia de dançar. Porque hoje é o dia mais triste do ano de Jesus morreu. Eu falava, mano, era pra eu ter tido aula então. Perdão. Não fumem crianças. Era melhor ter tido aula então. Porque eu não posso fazer nada. Não posso jogar, não posso ficar feliz, não posso ouvir música. Ela me contava a história de uma moça que não acreditava nisso e foi pra boate, que minha avó falava boate, né? Ela foi dançar na boate, a moça, na sexta-feira da paixão. Falou, não acredito nisso, e foi pra rua e dançou a noite inteira. E às 4 da manhã, quando ela voltou pra casa, ela entrou e um vento bateu na cara dela e ela olhou no espelho, ela tinha 4 marcas de dedo, que era a marca da mão de Jesus, mão de Deus, que veio dar na cara dela, porque ela saiu na sexta-feira santa. Menina, eu vi um vento batendo, eu corri e fechei a janela. Perdão, Jesus, perdão, tô feliz porque eu não tenho aula, porque é feriado. Então, essa coisa de ser sisudo, é uma coisa que a Helena questiona na religião e eu me identifico, porque eu também tinha isso, né? Mas peraí, mas Jesus morreu há tanto tempo. Essa coisa do que faz parte do barroco, me lembra muito a coisa do barroco, do pessimismo, do feísmo. Essa vida não é vida de... Você não tá aqui pra passear na montanha-russa chupando pirulito e ficar feliz, meu amor. Isso aqui é uma vida de provação, pra ver se você merece a vida eterna depois. É uma mentalidade super católica, contra-reformista, né? Do século XVII ainda. E que a gente vê também na criação que a Titi dá para o Teodorico Raposo na relíquia. Então, outra relação que a gente pode estabelecer. Quero te indicar um texto, porque eu sou uma pessoa honesta. Eu já vi vários vídeos de pessoas falando sobre esse livro na internet, e aí eles falam disso que eu vou te falar agora como se fosse ideia deles. Não é. Existe um crítico literário chamado Roberto Schwartz, aliás, grande crítico literário do nosso país, que tem um livro chamado Duas Meninas. Tem um artigo, a outra Capitu, que ele fala sobre a Helena Morley, tá? Então, ele compara Helena com a Capitu, personagem do romance Dom Casmurro, de Machado de Assis, também do século XIX. Porque são duas meninas de famílias pobres, são duas meninas que têm uma clareza mental muito grande, um senso do que está acontecendo, que estão no mundo e que questionam, né? Então, fica a dica para você procurar esse artigo. Você digita Roberto Schwartz, ai meu Deus, digita Schwartz, vai aparecer, com S, C, H já vai aparecer no Google, tá? Duas Meninas ou a outra Capitu, ele vai estabelecer então uma comparação entre essas duas meninas e eu acho bem interessante, tem alguns trechos aí que eu vou ler para vocês, vou colocar aí na tela. Emídio, um dos meninos, é um crioulo agregado à chácara da avó. Quem carrega a bacia de roupa em cima da cabeça é ele, ao passo que os irmãos de Helena levam as panelas em carrinho, assim como é ele quem procura lenha enquanto os outros caçam e pescam. Então ele está fazendo aí essa diferença entre o menino que é negro, que faz o trabalho mais pesado. Isso aqui são palavras do Roberto Schwartz analisando Minha Vida de Menina. São trechos que eu escolhi para vocês, tá? Outro, aparece aí na tela. Na volta, os irmãos de Helena carregam lenha por sua vez, como aliás não se furtam a carregar pacotes de toda sorte ao longo do livro, razão pela qual os parentes idiotas, que se acreditam melhores, gostam de aproveitar deles como negrinhos. Então um pouco dessa questão social, de como que eu vejo o negro, como que eu vejo o escravo. Ai, você tá fazendo como escravo? Você acha que você é um negrinho? Você acha que você é um escravo? Assim como a gente ouve, ai, você é rica que nem uma menininha, sempre no sentido pejorativo, denegrindo a imagem do negro, denegrindo a imagem da mulher, enfim. Outro trecho. Por seu lado, também a menina forceja para escapar à classificação, a ponto de a mãe achar até bom um machucado no joelho dela, para ela não querer mais virar menino homem. É um pouco daquela história que a gente estava discutindo, de menina moleca, né? Ah lá, tá vendo? Caio é bom mesmo, você aprender a fazer coisas de menina. Então, tem um pouco dessa discussão também no texto do Roberto Schwartz. Outro. Está ligado também à metade inglesa e protestante da família, que acha inaceitável a desqualificação do trabalho, embora não a dos negros. E deve-se muito ao temperamento agitado da própria garota, que anseia por dispêndio físico e trabalho em comum, quase como se fossem remédios. Helena quer trabalhar, né? Então aqui ele também trabalha um pouco essa ideia da questão do trabalho, da ótica protestante, da ótica católica que a gente falou. E um último trechinho do texto dele que eu trouxe para vocês. A surpreendente declaração que a Helena dá num determinado momento de que os escravos não causam pena, porque trabalhar o dia inteiro não é uma infelicidade, ficar à toa é que seria um castigo. É uma ingenuidade, né, dela dizer, ai gente, eu não sei porque vocês reclamam tanto dos escravos que eles têm que trabalhar. Trabalhar é ótimo, eu queria trabalhar o dia inteiro duro, é quando eu não tenho nada pra fazer. Claro que é uma ingenuidade dela,
para que o Roberto chame atenção também nesse texto. Roberto Schwartz, então procure aí as duas meninas ou a outra Capitu, que eu acho que é sempre legal, né? A gente lê, a FUVEST já fez isso, de colocar textos sobre a obra e fazer pergunta assim. Vamos falar um pouco então, para terminar o vídeo, de como isso já caiu antes. Então a gente teve, em 2018, vestibular prestado em 2017, caiu na primeira fase. Como caiu? Caíram 2 questões comparando Minha Vida de Menina com Brás Cubas, comparando os personagens, comparando os narradores. Depois, mais 2 questões com um texto de Alexandre Eulálio sobre o Minha Vida de Menina, que é ótimo, né? Que, por sinal, é a introdução dessa edição, e eu acho que de todas as edições. Um livro que nasceu clássico. Aí os alunos me perguntam às vezes, professora, tem que ler a introdução, tem que ler prefácio? Claro que tem, né? Do Padre Vieira na Unicamp, do Gregório de Matos na FUVEST, essa aqui também. Tanto que se você, por exemplo, já tivesse lido esse textinho, essa introdução quando prestou a prova, é uma coisa que já te facilita. Então, eles usaram em 2017, para o vestibular 2018, 2 questões com Brás Cubas, 2 questões com Alexandre Eulálio. E aí, no ano passado, 2018, prestando para 2019, na segunda fase, caiu uma questão também comparando com Brás Cubas. Então, mas na primeira fase não veio. Por ele estar saindo da lista, se despedindo de nós, eu imagino que agora, no ano de 2019, pro vestibular FUVEST 2020, Minha Vida de Menina vai dar as caras por aí. Então é um livro que vale a pena você dar uma olhada, tá? Vou falar aqui uma coisa horrorosa, mas eu vou falar. Que a gente não deve falar, mas eu vou falar. A lista é muito grande, principalmente para quem presta FUVEST, Unicamp e outros vestibulares. Só FUVEST e Unicamp são 21 obras. E aí os alunos me falam, Ju, o que é mais importante eu ler? Mano, o mais importante é tudo. Porque pelo menos com 1 ano de antecedência os caras te falam, leia esses livros que eu vou perguntar. Não é? Que nem prova. O professor fala, vai cair isso, isso, isso. Então você estuda porque ele já avisou que vai cair. A FUVEST já te deu 9 livros e falou, estuda porque vai cair. Então ele espera que você tenha estudado. Ele espera que você tenha lido. E não só lido as obras, mas lido, como eu disse, por exemplo, essa indicação desse texto do Schwartz, textos sobre as obras. Ele imagina que você estudou essas obras e que você tem propriedade para falar delas. Então é muito difícil dizer esse é mais importante, esse é menos importante. Eles imaginam que você tem 1 ano para ler isso. Claro que você tem outras coisas para estudar, outras listas para ler, tem que viver. Então assim, é uma dica horrorosa, mas Minha Vida de Menina, por não ser uma obra que tem uma trama planejada, como eu falei, se você ler pedaços, menos mal. Assim, o perfeito é você ler tudo, todas as obras e textos sobre todas as obras, mas vamos falar vida real, eu sei que muitas vezes o vestibulando não consegue fazer isso. Então esse é um livro que você pode, por exemplo, ler o começo, pular umas partes, ler mais um pedaço, pular umas partes e ler outro. Claro que sempre pode acontecer de cair na prova um pedaço que você pulou. Pode, por isso que eu tô dizendo. O ideal é ler tudo. Mas esse é um livro que você consegue fazer isso sem tanto prejuízo e pegar o jeitão da história, caso você esteja aí desesperado, que a água tá batendo na sua bunda, você não leu nada e você tem pouco tempo pra ler. Esse é um que você pode fazer isso, ler trechos, pra pelo menos é melhor do que não ler nada. O ideal é sempre ler tudo, tá? Bom, basicamente é isso, tem as questões, eu ia falar, mas eu acho que você pode pesquisar as questões na internet, que já caíram da FUVEST, dar uma olhada sobre elas, no nosso material. Tem no seu material onde você estuda, provavelmente vai ter, se você não for meu aluno. Se não tiver, pesquisa na internet. Pra dar uma olhada em como caiu, o que eles pediram, mais ou menos, essa comparação com Brás Cubas que eu falei, ou textos da introdução. Mas eu acho que pode ser que pareça. Enfim, é isso. Minha Vida de Menina, Helena Morley, um diário. A gente devassar a intimidade dessa criança, desta menina. E não sei, pode ser que seja pode ser que seja não. É a última vez na FUVEST, pelo menos por enquanto. Vale a pena perder um pouco seu tempinho pra ficar um pouco mais por dentro dessa obra. Beleza? Amores, muito obrigada. A gente volta com outras obras. Um beijo e tchau.